Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Mauri do canal Codificando e sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de HTML. Nesta aula vamos ver um pouquinho mais de prática. Como na primeira aula foi bem teórica, eu vou compensar vocês dando um pouquinho de prática e como algumas coisas da segunda aula que eu tinha planejado já foram adiantadas, eu vou dar um bônus para vocês ensinando algumas questões como, por exemplo, hiperlinks, né? Que o nosso querido HTML, que significa Hypertext Markup Language, vamos mostrar para que serve o tal dos hypertexts, certo? Então vamos lá. Para começar a nossa aula, vou explicar o probleminha. Lembra aquele probleminha do acento que a gente teve na última aula? Então, eu coloquei aqui um i, um acento, né, agudo no i, de título, e quando a gente vem aqui para acessar a página, ele fica com aquele mesmo problema que a gente tinha no página, correto? Aqui no página, a gente utilizou aquele caractere especial e comercial, a letra que a gente quer, o acento que a gente quer, no caso acento agudo, ponto e vírgula, e resolveu o nosso problema. Mas e se eu quiser escrever ele dessa forma aqui? Certo? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que vir na nossa tag head e mudar o nosso encode. E você me pergunta, que diabos é encode, Amaury? Seguinte, encode é mais ou menos como funciona a codificação de cada idioma, como por exemplo, a codificação do idioma japonês é diferente da codificação do idioma chinês, que por sua vez é diferente do russo e por aí vai, né? A nossa codificação padrão, que vem nos nossos navegadores, é a americana. E a americana não vem como padrão, como disse na aula passada, com acentos. Se a gente quiser utilizar, a gente pode utilizar a codificação UTF-8. Eu até deixei o script prontinho aqui, ó. Meta-char7 UTF-8. Se a gente vir aqui na nossa tag head, que como eu disse, a nossa tag head ela carrega diretivas que não vão aparecer no nosso corpo, que é o body. Se eu vier aqui e colocar a Meta-char7 UTF-8, aquela página que estava com problema no acento foi resolvido. Por quê? Porque eu simplesmente disse qual idioma o nosso navegador deve falar. E o UTF-8 é como se fosse uma convenção mundial que todos os navegadores ou todos os leitores de texto consigam ler acentuações, né? Como por exemplo, se eu colocar cedilha e outros tipos de caracteres que não são habituais no padrão americano, eles vão funcionar, tá certo? Agora uma paradinha que eu quero falar aqui é sobre a tag HTML. Ela não tem muito segredo, né? Ela é a tag raiz, onde vamos colocar o nosso body e o nosso head, mas nela existe um segredinho que a gente precisa colocar para facilitar com que os nossos navegadores consigam entender qual idioma o nosso site está falando. Como por exemplo aqui eu escrevi o lang no nosso site aqui. Ele está com uns caracteres em latim, mas ele é português, né? Então vamos colocar aqui que o nosso site fala português brasileiro, tá certo? Sempre que for iniciar um projeto, faça isso. O default desse campo é vir assim, em inglês, mas a gente mora no Brasil fazendo o site em português, devemos colocar LPTBR. Caso você esteja fazendo o site em inglês, sim, você deve colocar aqui N, porque ele não condiz com o idioma da pessoa que está desenvolvendo, e sim o idioma em que o site está sendo escrito, tá certo? Aproveitando que o que eu tinha planejado para essa segunda aula, a gente adiantou bastante na primeira aula junto com a teoria, eu vou ensinar para vocês listas ordenadas, listas não ordenadas e links, né? Os hypertexts, os links que vão redirecionar a gente de uma página para outra. Primeiramente, vamos aqui, deixa eu abrir a pasta aqui. Primeiramente, vamos aqui na nossa página, perdão, na nossa pasta, vamos criar um novo arquivo. Coloquei aqui um documento de texto, mas ele vai ser, por exemplo, lista.html. Sim, Windows, eu quero trocar. Certo, aqui tem o index.html e o lista.html. A gente vai fazer um link que vai redirecionar deste arquivo para este arquivo. Isso é feito desta forma. A gente já tem aqui o body, vamos colocar aqui, ó, a tag A. E na tag A a gente colocou href. No href a gente vai colocar qual é o hypertext de referência para o nosso link. Aqui, como a gente criou o arquivo lista.html. Aí aqui, no meio, entre as tags, vai o texto que vai ser escrito no link. Nesse texto eu vou colocar aqui, ó, clique aqui para visitar a lista. Para que a gente atualizar aqui no Chrome, clique aqui para visitar a lista. Quando clicarmos, vai aparecer em branco, né? Porque a gente não escreveu nada naquele arquivo ainda.
Vamos vir aqui com o botão direito, abrir no VS Code. E aqui está o nosso arquivo lista vazio. Como a gente sabe que algumas propriedades a gente aproveita, eu vou copiar, colar aqui. Neste arquivo, vamos colocar aqui, ó, este arquivo lista as principais linguagens de programação. Eu acessei aqui de antemão um link que mostrava as principais linguagens de programação que foram utilizadas aqui no ano de 2018, né? Aqui eu vou colocar um link para voltar para a página inicial, ó. Voltar para a página inicial. Aqui vamos remover esses parágrafos por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui como está ficando o nosso arquivo. Este arquivo lista as principais linguagens de programação. Se a gente clicar aqui, a gente volta para a página inicial. E se a gente clicar aqui, a gente volta para a lista, tá certo? Agora vamos providenciar a lista, né? Como eu estou utilizando o VS Code, ele tem alguns atalhos que nos ajudam. Primeiramente, eu vou fazer uma lista ordenada, mostrando por ordem crescente quais são as linguagens de programação mais utilizadas em 2018. Como aqui eu utilizei o H1 é um reading maior. Aqui eu vou fazer um H3, né? Que quanto maior o número, de 1 a 6, se não me engano, menor é o cabeçalho. Vamos colocar aqui, ó, principais linguagens de 2018. Aí que a gente vai criar uma lista ordenada, ó, ordered list. Aqui um elemento OL e dentro dele um elemento lista mesmo normal. Vamos acessar aqui o arquivo que eu achei no Google. Essas são as linguagens mais utilizadas. Vou colá-las aqui. E eu vou acelerar essa parte, vai. Prontinho. Agora eu criei aqui um link em que tem aqui as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 principais linguagens de programação do ano 2018. Vamos acessar aqui e voilá, nossa lista inclusive está ordenada, né? Aí vamos supor que eu quisesse só aqueles pontinhos, sabe? Aqueles pontinhos que provavelmente você já viu em vários sites, que não fica dessa forma aqui, parecendo, né, uma lista do Microsoft Word. Vamos colocar aqui uma lista não ordenada, uma unordered list. E a nossa listinha vai ficar aqui com esses bullets, né? Esses pontinhos antes de cada elemento da lista. Tá ok? Então, essa foi uma aulinha bem basiquinha, mostrando aqui como você utiliza os elementos de navegação para navegar entre páginas, como você fazer uma lista e como você evitar que os acentos, né, deem erro. Já na nossa próxima aula a gente vai falar sobre tabelas, como criar dados tabulares, linhas, como fazer com que uma tabela tenha 4 colunas na parte de baixo, né, e uma coluna somente no seu cabeçalho, e por aí vai, tá ok? Lembrando que o nosso sitezinho está feio, mas futuramente iremos ver CSS para deixar tudo mais bonito, tá ok? Espero vocês no próximo vídeo, um forte abraço e fui!